para vocês um novo tipo de flechete que comecei a produzir, né? Como vocês sabem, eu postei no grupo uns dias atrás falando que tinha pego um bambu bem espesso, esse bambu aqui, ó, um bambu bem espesso para fazer a colagem de um backing no meu arco. Não deu certo, eu não consegui fazer o backing, eu consegui deixar ele em formato de ripa, colei no arco, mas não ficou legal, o arco estralou do mesmo jeito. Conclusão, arco é muito trabalho para pouco desempenho, né? Então, não ia desperdiçar um bambu que já estava aqui comigo, né? Eu tinha cortado mais ou menos uns 2 metros desse bambu, né? Que é um bambu bem grosso, né? Bem espesso, eu achei ele bem interessante. Aí, o que acontece? Eu pensei, bom, vou fazer flechete com ele, porque ele é grosso, né? Dá pra fazer como se fosse uma vareta. Eu usava esses flechetes aqui, né? Só que o problema é que sempre quebrava na ponta, comecei a pôr fita isolante na ponta para parar de quebrar. Daí, quando bate em algo duro, estoura o nó e perdi o flechete. Então, assim, isso daqui. Aqui está estourado. Esse flechete já não tem disso, porque as hastes são maciças. Eu estou mostrando aqui como que eu faço elas. Para você estar fazendo este tipo de flechete com bambu maciço, usando uma vareta de bambu, fiz alguns aqui, ó. Você precisa estar fazendo o quê? Você precisa ter o bambu de parede espessa, né, grossa. Você vai cortar uma fatia dele, que eu já cortei aqui, ó. Depois disso, você vai raspar ele. Você vai deixar ele fino. Vou mostrar aqui pra vocês, vou fazer um. Então, você vai dando uma raspada nele para deixar ele cada vez mais fino, tá? Você vai afinando ele. Qualquer faca, qualquer estilete, você consegue fazer isso. Você tem que tentar deixar ele o mais redondo possível, tá? Não que isso influencie muito, mas é bom você deixar ele redondo para dar uma melhor pegada. Eu costumo fazer a ponta, né? Vou deixando a ponta já tomando forma assim, ó, tá vendo? Vou deixando ela arredondada e depois eu faço o resto, tá? Muito cuidado com a mão, tá, galera? E sempre deixar bem esse tipo de flechete, porque ele pode entrar uma farpa na sua mão se tiver uma lixada. Aqui, rápido, poucos minutos você consegue fazer um bom flechete. Toda hora eu tenho que parar a filmagem porque eu tenho um comércio, como vocês sabem, que é aqui do lado, e direto chega a pessoa, eu tenho que parar para atender. Mas é isso. E, ó, tá vendo que ele já vai dando forma, vai ficando mais redondo, tá? Redondo e com farpa, então muito cuidado. A faca sempre do sentido da mão para frente e nunca ao contrário, tá? Esse jeito aqui você vai se machucar. Eu já me machuquei assim. Galera, aqui ó, ele já tá do jeito que eu costumo deixar, na mesma espessura, tá? Aqui, ó. Ele tá da espessura que eu costumo deixar. Agora o que eu vou fazer? Vou raspar ele de assim, ó, tá? Não sei se consigo mostrar pra vocês. Não vai dar. Vai acabar caindo meu celular aqui. Quando você raspa, fica assim, ó, tá vendo? Isso daqui é que tá deixando ele mais vivo. Beleza, raspei. Pego uma lixa, tá? Essa aqui é 150. Pego essa lixa, coloco aqui e lixo ele, lixo bem. E como eu disse, né, galera, tem que fazer isso, porque senão fica farpa, e se essa farpa entrar na sua mão quando você colocar o flechete, vai entrar fundo. Vai entrar bem fundo, porque o flechete sai com
pressão, o flechete sai rápido, né? Essa velocidade que o flechete sai aí vai machucar feio. Aí, galera, lixadinho, tá? Prontinho, nenhuma farpa. Tá pronto a sua haste de flechete, né? Ó, ela é bem firme, aguenta envergar bem também, tá vendo? Ideal, se você for fazer arco e flecha ou até mesmo flecha para besta, funciona legal, tá? Então, interessante você estar tentando aí. A única coisa que você precisa é um bambu grosso e uma faca. Tem uma trefiladeira, eu tenho uma aqui, tá? Eu uso essa daqui, ó. Eu coloco, esse tempo que eu uso ela, a aranha fez ninho. Eu coloco aqui é 12 milímetros e a saída lá é 8 milímetros. Eu coloco um formão aqui, coloco isso daqui na furadeira, passo aqui e sai 8 milímetros na outra ponta, tá? Entra aqui então quadrado e sai 8 milímetros lá. Só que eu não gosto muito de usar isso, porque usando esse tipo de equipamento, a pessoa acaba achando que é impossível você fazer isso à mão. E é mentira, porque dá pra fazer muito bem uma bela haste redondinha à mão, né? Você consegue deixar os flechetes neste porte aqui, ó, desse jeito, tá vendo? Aí eu faço o que? Eu furo, né? Faço um furinho aqui e coloco um araminho de aço para engatar na cordinha, puxar e disparar ele, né? É importante você colocar, se você for usar arame, deixar uma ponta sobrando para cima para dobrar ela para o sentido oposto e passar uma fita isolante, senão vai sair na hora que você puxar. Se você usar parafuso, não precisa colocar fita isolante, o parafuso trava bem, né? Eu fiz algumas pontinhas aqui com serrinha estarrete, tá? Não é o ideal, mas quebra o galho. Essa é de colher inox, serra estarrete e serra estarrete. Eu fiz uns 3 disparando aqui, ó. Disparei esses 3 aqui, tá? Os outros ainda não estão totalmente prontos, né? Os outros eu coloquei um araminho aqui, só que o araminho está muito frágil, então é bom colocar o parafuso mesmo, né? Vou disparar esses 3 na latinha lá, a 7 metros de distância, e logo eu posto mais vídeos sobre flechetes. Então tá disparando isso aqui, ó. Disparar esse aqui agora. Agora, ponteira feita com colher de inox. Todos perfurou, esse com a colher de inox, a ponteira estava mal presa, perfurou e caiu aqui dentro. Caiu aqui, ó. Aí pra vocês verem, é bem interessante, tá? Travessa legal, uma lata bem espessa. Eu coloquei ela travada na gaveta lá, então a flecha obviamente não ia atravessar porque ia parar na gaveta. Isso tem ótima potência, como vocês não puderam ver. É algo que vale a pena ser usado, tá? Por enquanto é isso, galera. Brigadão, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal.